Graça e paz de Jesus, mais uma vez aqui, para pensarmos um pouco mais a respeito da palavra de Deus e de suas implicações para a nossa vida. Gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra em Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei. Jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido e por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Vamos orar? Pai eterno, fala aos nossos corações, ilumina o nosso entendimento, aquece o nosso coração por tua palavra, Senhor. Nos ensina a tua vontade, no nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de falar um pouco, neste momento, sobre coragem, como desenvolver a coragem. No texto que nós acabamos de ler, por 3 vezes Deus diz a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Por que tamanha ênfase? Por que tamanho foco do Senhor para esta orientação? Porque, na verdade, Josué realmente iria precisar de muita coragem. Pense comigo. O que você faria se tivesse que substituir alguém muito competente em sua função? Esse era o desafio de Josué. Ele teria que substituir Moisés. E quando esse tipo de coisa acontece, sentimentos mais diversos acometem as pessoas. Uns ficam extremamente felizes pela oportunidade, mas outros desenvolvem medo, ansiedade, pensando que talvez não vão conseguir dar conta do recado. Essa foi realmente a situação pela qual Josué passou ao ser chamado para ser substituto de Moisés. Ele realmente ia precisar de muita coragem, porque o desafio era enorme. Liderar um povo numeroso, guiar esse povo na tomada da terra prometida, ensinar esse povo a viver dia a dia com Deus e ainda ter que lidar com reclamações, com queixas, com murmurações. Agora, quer ver uma coisa que eu percebo o tempo todo no livro de Josué, na leitura do livro de Josué, e isso me chama a atenção, é de que eu não encontro nenhuma repreensão de Deus a Josué em todo este livro. Sabe por quê? Porque Josué levou a sério a instrução de ser forte e corajoso. Queridos, a verdade é que não há mais tempo para covardia. O reino de Deus é dos corajosos. Olha o que diz a revelação de João em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no largo ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa relação terrível começa com um grupo de pessoas, os medrosos, gente sem coragem. Deus está em busca de corajosos, pessoas que quebrem com as cadeias da covardia e assumam posturas corretas, e isso independente da circunstância. Essa é uma palavra para o nosso tempo. Coragem para um tempo em que o medo tenta assaltar o nosso coração. E eu vou aprender com Josué, com este homem de Deus, pelo menos 3 formas pelas quais nós podemos desenvolver a coragem necessária para cumprirmos a missão de Deus na nossa vida. Porque a missão de Deus na nossa vida é o que é mais precioso de tudo que pode existir nessa terra. Porque a missão de Deus é mais importante do que a nossa própria vida. Porque a vida um dia vai acabar, vai se dissipar aqui nessa terra, a vida física, humana. Mas a missão de Deus tem implicações eternas. A primeira forma que eu percebo na vida de Josué para desenvolver coragem é que ele decidiu levar a sério viver guiado pela palavra de Deus. No texto que nós lemos,
Deus relaciona de forma muito clara, de forma categórica, que a coragem que Josué precisava estava relacionada com a necessidade de viver de acordo com a palavra, de falar sobre a palavra e de meditar na palavra. Deus declara ainda que todo o sucesso que Josué viria a ter estava diretamente relacionado com uma forma que ele estaria se relacionando com a palavra de Deus. A verdade é que todos nós queremos ser pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas na vida profissional, na vida pessoal, na vida espiritual, na vida familiar. Todos queremos a aprovação de Deus para as nossas vidas, mas na verdade, irmãos, no entanto, são muito poucos aqueles que realmente se empenham com coragem para assumir uma vida guiada pela palavra de Deus. A maioria das pessoas prefere viver de acordo com seus próprios conceitos, dirigido pela sua própria experiência, pela sua própria capacidade, pelos seus achismos. Eu gostaria de enfatizar alguma coisa. Veja bem, Deus disse que o sucesso da missão de Josué dependeria dele não se desviar da palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Quantas vezes, mesmo sabendo o que é certo, nós nos desviamos por atalhos perigosos? E você sabe por que nós fazemos isso? Porque nos falta coragem de assumir, de viver dirigidos pela palavra de Deus. Porque atalhos são mais atratíveis. Atalhos são caminhos mais fáceis. Atalhos sempre apresentam soluções mais rápidas para os nossos problemas. Mas a Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 14, verso 12, que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Atalhos. Viver guiado pela palavra de Deus sempre vai nos conduzir a um caminho mais difícil. Aliás, a Bíblia diz isso. O caminho é estreito e apertado. E ainda diz o seguinte: são poucos os que têm coragem de trilhar por esse caminho. Mateus capítulo 7, verso 14. Muitos não têm coragem para assumir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela expõe nossos pecados mais escondidos. E não apenas expõe, ela nos confronta. E só gente corajosa está disposta a ser repreendida, ser confrontada. E só gente corajosa está disposta a mudar depois desse confronto. Mas não assumir a palavra é negar a Jesus. Porque a palavra aponta o caminho. E esse caminho é Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando não assumimos a palavra, não assumimos Jesus, estamos negando a Jesus. Desenvolva coragem. Viva guiado pela palavra de Deus. Uma segunda forma que eu enxergo na vida de Josué para desenvolver a coragem é que você precisa decidir sair da zona de conforto e assumir riscos. E eu me lembro de uma história de um passarinho que vivia confortavelmente em sua gaiola, e ali ele tinha comida, ele tinha segurança, ele tinha proteção, e ele cantava e pulava de um puleiro para o outro, mas não tinha liberdade. A sua vida era monótona, né? A monotonia era o preço que ele pagava pela sua segurança. Mas para sua surpresa, em um determinado dia, o seu dono esqueceu a portinha da gaiola aberta. O passarinho viu e pensou: oba, hoje eu vou ser livre. E ele saiu rapidamente e voou para uma árvore próxima, e ali se fixou em um galho. E rapidamente olhou para baixo e viu como estava alto. E pensou: nossa, o chão da gaiola era bem mais baixo. E sentiu medo. E ali segurou firmemente aquele galho. Ali chegou um outro passarinho e disse: tem uma goiabeira ali do lado. Vamos lá. As goiabas estão deliciosas. Lá tem um gato. É só a gente ter cuidado. Quando aquele passarinho ouviu falar do gato, ele se arrepiou todo. Não vou mesmo. Gato? Vou ficar por aqui. O outro passarinho: mas você não gosta de goiaba? Eu gosto, mas tenho medo. O outro passarinho arranjou outro companheiro e foi. E aquele passarinho ficou por ali mesmo. E ali a noite foi chegando, o frio chegando, e ele começou a sentir saudades da sua gaiola. Lá era tão quentinho. Lá eu tinha segurança. E se um gato subir aqui à noite? Gatos enxergam no escuro. E se os meninos jogarem pedras em mim? O que vai acontecer comigo? E ele começou a ser assaltado pelo medo. Muito medo. E o que acontece? Ele pensou: vou ver se minha gaiola ainda está aberta. E voltou.
e a gaiola ainda estava com a porta aberta, e ele entrou. O dono, vendo que a janelinha da gaiola estava aberta, a portinha da gaiola estava aberta, voltou e fechou rapidamente e disse: passarinho bobo. Passarinho de verdade gosta mesmo é de voar, é de ser livre. O que essa história tem a ver com a história de Josué? Sobre assumir riscos e sair da zona de conforto. Irmão, Josué poderia muito bem ter dito a Deus que não estava disposto a levar aquela carga tão pesada. Poderia ter se desculpado. Poderia ter sugerido outra pessoa para aquela missão. Poderia ter pensado que o melhor mesmo era continuar vivendo do jeito que ele sempre viveu, como ele estava acostumado. Talvez Josué pudesse ter pensado assim: eu vou assumir uma missão dessa para quê? Isso vai me trazer dor de cabeça? Josué poderia ter pensado como um passarinho. Melhor mesmo é ficar dentro da gaiola. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Josué não era assim. Josué era gente corajosa. E gente corajosa sai da zona de conforto e assume riscos. Andar com Deus é colocar a vida em risco. Will Rogers, um escritor, diz que de vez em quando é preciso subir num galho perigoso, porque lá é que estão as frutas. E por isso, irmãos, que o reino de Deus é para os corajosos, para a gente que tem coragem de amar a Deus mais do que a sua própria vida. Tem muita gente que acha que é livre, mas na verdade vive numa prisão de Satanás. Aliás, a zona de conforto se parece muito com a gaiola. Ela é exatamente assim: calma, segura, previsível, tranquila, mas ela é limitada. Ela não te dá nenhuma chance para crescer, para evoluir. Mas existe uma diferença entre uma gaiola e uma zona de conforto. É que enquanto na gaiola a porta fica fechada, na zona de conforto elas estão abertas. E é você que tem que decidir sair de lá. E ao sair de lá, permitir ser ensinado para crescer diante do Senhor. Não existe evolução, não existe crescimento sem coragem para mudar. Mudanças só acontecem, queridos, fora da gaiola, num lugar chamado zona de aprendizagem, onde as coisas realmente acontecem. Deus quer que você tenha coragem para sair da gaiola, para lhe ensinar tudo o que Ele tem para te ensinar, para você realmente crescer e ser verdadeiramente livre. Mas eu ainda aprendo com Josué uma terceira forma para desenvolver coragem. Para você desenvolver coragem, você precisa tomar decisões, sem se importar com a escolha dos outros. Aliás, Josué já havia demonstrado ser um homem assim, corajoso, quando junto com Caleb, lá naquela situação do relatório dos espias, foi contrário ao relatório pessimista dos outros 10 espias. A decisão da maioria foi de que não valeria a pena correr o risco de batalhar contra os gigantes, pois eles eram mais fortes. Mas Josué e Caleb bradaram e decidiram acreditar na promessa de Deus sem se importar com a maioria. Cuidado com a voz da maioria. Não seja uma Maria vai com as outras, uma pessoa influenciada, que decide apenas com o apoio da maioria, com a pressão popular. Não seja como Pilatos, que lavou as mãos e decidiu contra a sua própria consciência apenas para agradar a maioria. Faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Faça o que é certo, porque você não precisa da aprovação dos homens. Você precisa da aprovação do Eterno, de Deus. No livro de Josué, na leitura de todo o livro de Josué, a gente vai ver a história da tomada da terra prometida, queridos. E isso me ensina uma coisa: não foi fácil. Aquela missão não foi nada fácil, foi muito difícil. Mas quando tudo aquilo termina, há um momento de renovação da aliança entre Deus e o povo. José expõe a situação, lembra o passado, os momentos em que o povo foi fiel, andou com Deus e foi abençoado, os momentos em que o povo desobedeceu, que se desviou e sofreu as consequências. E aí, diante desse histórico, o povo é colocado diante de uma escolha, e essa escolha demanda coragem. Aí Josué deixa bem claro, está lá em Josué capítulo 24, verso 15, a parte B: eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso sem importar a escolha dos outros. Irmãos, quem anda com o Senhor sabe que as escolhas a fazer, as decisões a tomar, não são mais fáceis do que as decisões e as escolhas das pessoas que não vivem com Deus. Mas quem anda com Deus sabe que a certeza da presença de Deus, essa certeza vai conduzir a cada um de nós às decisões e vai nos dar a coragem necessária
para enfrentar todas as situações. Para concluir, hoje também nós precisamos fazer escolhas, tomar decisões. A decisão de ser corajoso e assumir a missão de Deus em nossas vidas. Ou podemos continuar se acovardando e vendo a história da vida passar e as oportunidades irem embora. Você que me ouve nesse momento, me assiste, com coragem, assuma a palavra de Deus em sua vida. Saia da zona de conforto. Faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E Deus, o Eterno que tudo vê, lhe recompensará, lhe abençoará. E aqui eu termino contando uma história sobre a diferença entre acreditar e ter fé. Porque tudo que a gente precisa para ter coragem é ter fé no Deus Altíssimo. Um malabarista de um circo estava fazendo seu número mais perigoso. E ele perguntou assim para a plateia: quem acredita que eu vou passar de bicicleta desse lado até o outro lado, apenas com uma corda entre as duas extremidades? Quando ele faz essa pergunta, todo mundo responde: sim, nós acreditamos. E ele perguntou: vocês têm certeza? Sim, nós acreditamos. Aí quando todo mundo parou de falar, ele perguntou: então quem tem coragem de vir comigo na garupa? Silêncio geral naquela plateia. Ninguém. E essa é a diferença entre simplesmente acreditar e ter fé. Quem tem fé tem coragem, toma decisões, assume posturas. Agora quem só acredita fica com medo e continua apenas na plateia. Tem muita gente que diz que acredita em Deus, mas ainda está na plateia. Mas quem tem fé vai na garupa. Permite ser dirigido por Deus. Tem coragem para andar com o Senhor, mesmo assumindo riscos. Que Deus nos abençoe a ter essa coragem, a coragem de Josué, para vencermos o tempo que se chama hoje e continuar andando com o Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.